Vale a pena quitar as dívidas ou investir? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo como assessora de investimentos. E para quem não me conhece ainda, chegou aqui no canal, meu nome é Rubi Eliek. Eu sou assessora de investimentos, trabalho no mercado financeiro já há quase 15 anos. Sou especialista em planejamento financeiro e em construção patrimonial, tá? E eu tô aqui na internet agora para compartilhar com vocês parte desse conhecimento que eu adquiri, que eu aprendi vivendo e com os meus clientes, e então eu tenho experiência de outras vidas junto comigo no decorrer de todo esse tempo, trabalhando no mercado financeiro, desde a parte de investimentos, empréstimos, a pessoa que fica ligando para cobrar, eu fui essa pessoa também, tá? Mas olha só, hoje o tema desse vídeo, eu tô olhando aqui porque eu tenho anotado aqui o que eu quero falar para vocês, tá? O assunto, ele é um tema sensível. Eu sei que hoje muitas pessoas estão endividadas aqui no Brasil e é um assunto pelo qual eu também tenho a minha própria experiência pessoal, tá? Então eu coloco aqui também dentro desse embrulho não somente aquela resposta pronta que todo mundo dá, que é o que a planilha diz que tem que ser, o que as contas da matemática falam que é o correto, tá? Mas eu sei que também tem a experiência emocional, a mental envolvida nesse tipo de assunto, principalmente se as suas dívidas elas já estão em atraso, se o teu nome já foi para o Serasa, se você está passando noites sem dormir, preocupado em como vai pagar essas contas, né? Se você é uma pessoa honesta e que aconteceram imprevistos e por esses imprevistos você está hoje nessa situação. Então, assim, ó, são N coisas que podem acontecer. E eu entendo isso. E eu tô aqui para ajudar vocês com essas dicas que eu vou falar aqui nesse vídeo, tá? Então, assim, ó, antes de começar a pauta aqui, eu queria falar um pouco sobre a carga emocional das dívidas. Mesmo quando as dívidas elas ainda não estão em atraso. Muitas pessoas, quando tem um financiamento habitacional muito alto, financiamento de carro, ou muitas vezes você pode ser um empresário, a sua empresa está lá utilizando o capital de giro do banco, né? E precisa honrar com todos os compromissos financeiros, escola de filhos, aluguel, casa, se você é empresário, pagamento dos funcionários. E essas dívidas, elas pesam o nosso emocional. Muitas vezes tirando o sono e uma pessoa cansada, com a carga emocional pesada, ela não consegue ter a criatividade suficiente para conseguir sair daquela situação, desta situação, né? Então, assim, ó, se você se encontra neste momento, eu diria que a primeira coisa que você precisa fazer é organizar a sua mente, organizar suas emoções e entender que esse é um momento que você está disposto a trabalhar para organizar e resolver toda essa situação, tá? Então, essa é a primeira dica, tá? Então, assim, ó, o tipo da dívida, ela faz toda a diferença, tá? É uma dívida que está sendo paga em dia? É um financiamento habitacional? É uma dívida que está em atraso? É um cartão de crédito? É um cheque especial? É um empréstimo, um financiamento? É uma dívida com um parente? Que tipo de dívida é essa que você tem, que está em dia ou está em atraso e você se sente incomodado com ela, tá? Uma dívida em atraso, na maioria das vezes, ela precisa sim ser a prioridade, tá? Porque além dos juros, correm as multas, muito provavelmente o seu nome logo, se ainda não foi, vai para o Serasa, vai te impedir de acessar outras formas de crédito se você precisa, e gera muita dor de cabeça e desconforto. Então, assim, ó, se você tá naquele momento que as dívidas estão começando a atrasar, ou você paga uma em dia, uma em atraso, uma em dia, uma em atraso, você faz sorteio dos boletos para ver quem vai ser pago aquele mês, você precisa organizar a sua vida financeira o mais rápido possível para não chegar naquele próximo nível de dívidas mais difícil, que é quando já sai fora de controle, tá? E eu acho que também existe um erro que a maioria das pessoas, esses influenciadores de internet não falam, que é colocar tudo numa planilha e fazer conta, ó. É óbvio que se você tem um investimento de renda fixa de liquidez diária que te rende 1% ao mês e o teu cartão está em atraso a uma taxa de juros de 12% ao mês, é óbvio que primeiro você precisa pagar essa dívida e depois começar a investir. Mas eu diria também para você prestar a seguinte atenção e não cometer esse erro. Você recebe os seus rendimentos, o seu salário, o seu prolabore,
Você paga as suas contas fixas e você paga todas as suas dívidas e fica sem dinheiro. Aí você entra naquele ciclo de novo de entrar em dívidas, ou de fazer um outro empréstimo, ou de utilizar mais do cartão de crédito, e você não tem o fôlego. E aí, no meio do caminho, surge um imprevisto. E para esse imprevisto você precisa resolver, não dá para deixar para depois. E você não tem da onde tirar o dinheiro. E aí você se afunda mais ainda nessas dívidas. Então eu diria que se a sua situação financeira é apertada e você tem zero de reserva, comece fazendo alguma reserva. Mesmo que ela pareça pouca, R$ 2.000, R$ 1.000, R$ 3.000, a depender da sua realidade financeira, ela já vai te dar, no mínimo, um fôlego. Então, quite as suas dívidas, mas também monta essa reserva para os imprevistos. Porque o objetivo não é só pagar as dívidas, mas sair definitivamente dessas dívidas e alcançar a saúde financeira, a organização financeira e virar de fato um investidor que pensa no longo prazo, em desfrutar também de tudo isso que você vai construir, né? Não é só também guardar e reter, mas desfrutar e desfrutar com sabedoria e com organização, tá? Então, eu vou ensinar para vocês qual é a estratégia que eu gosto, tá? Principalmente se você tá com as dívidas em atraso. Primeira estratégia, você negocia as dívidas mais caras, aquelas que viram uma bola de neve muito rapidamente, cheque especial, cartão de crédito, empréstimo pessoal, com aqueles juros absurdos. Negocia isso primeiro com uma taxa de juros menor, num valor que você sabe que vai conseguir pagar, tá? E se você está pagando tudo em dia, mas você percebe que a qualquer momento você pode deslizar e cair, faça a mesma coisa, negocie os juros mais, tudo que tem de juros mais caro para uma dívida mais barata, entre aspas, né? Uma dívida que seja com uma taxa de juros menor. Sabe o que dá para fazer também? Se você tem um patrimônio maior e você tem muitas dívidas. Você é empresário, tem capital de giro da empresa, pegou um empréstimo pessoal para ajudar na empresa, e você está com taxas de juros muito altas, você pode pegar o patrimônio que você já tenha, que esteja quitado, uma casa, por exemplo, deixar essa casa em garantia e pegar um crédito com um prazo mais longo e uma taxa de juros muito baixinha. Mas precisa ser algo realmente planejado, que você saiba que não vai faltar dinheiro ali na frente, porque senão o banco vai lá e vai tomar o quê? A sua casa, o seu patrimônio. Então, esse tipo de estratégia precisa realmente ser estudado e não pode ser feito na afobação, porque você precisa de dinheiro para amanhã para pagar um fornecedor, tá? Precisa que seja realmente estruturado e analisado, tá bom? Trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata. Se você é funcionário público, utilize do benefício do crédito consignado. Se você tem cartão de crédito, cheque especial, vai lá, pega um crédito consignado, que a taxa de juros é muito mais em conta, por um prazo mais longo, quita esse cheque especial, quita esse cartão de crédito. E se esse cartão de crédito, esse cheque especial só te dá dor de cabeça, quita e cancela, fala, não quero mais. E mantenha-se firme na organização financeira da sua vida, tá? Então, assim, ó, o objetivo é trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata, aumentar a sua reserva, mesmo tendo dívidas, tá? E começar os investimentos no longo prazo. Agora, tipos de dívidas que eu considero que são saudáveis, que você não precisa se preocupar em querer pagar rapidamente. Uma delas é o financiamento habitacional. Geralmente, o financiamento habitacional tem uma taxa de juros mais em conta, o prazo de pagamento é maior, as parcelas na modalidade saque, elas são decrescentes, começa uma parcela maior e ela vai diminuindo. A tendência é que com o passar dos anos você tenha um rendimento, um salário maior, então cada vez mais ela vai oxigenando e ficando mais leve com o tempo, então é um tipo de dívida que eu considero saudável. Se você faz isso também para alavancar patrimônio, e está dentro do teu orçamento, não tem problema nenhum você fazer esse tipo de estratégia, tá? Outro tipo de dívida que eu posso considerar que seja saudável, uma dívida que seja para o crescimento da sua empresa.
Ah, você tem lá uma rede de clínicas e você quer montar uma outra clínica. Você pega um dinheiro do banco para montar essa clínica, o rendimento das outras clínicas é mais do que o suficiente para pagar aquela nova clínica. Então, existem sim modalidades de dívidas que são interessantes e existem as dívidas que tiram o nosso sono. As que tiram o nosso sono, nós precisamos nos programar para eliminar, e as que nos fazem crescer, nós temos que estudar um pouco mais para ter estratégias de alavancagem patrimonial com saúde financeira, sem deixar a sua reserva de oportunidade de investimentos de lado, tá? E como eu disse anteriormente, o objetivo não é pagar a dívida, é nunca mais voltar para ela, se você está com dívidas em atraso, tá? E na minha opinião, sair das dívidas não significa apenas zerar os boletos, tá? Significa criar uma estrutura financeira para que você nunca mais venha se endividar e ter estresse por conta desse assunto. Então, cada caso precisa ser analisado individualmente para que tenha uma estratégia. Se você está endividado com dívidas em atraso, precisa de um planejamento para sair dessa situação. Se você tem dívidas caras, fazer uma análise para trocar por uma dívida mais barata, por um prazo mais longo. E se você já utiliza da modalidade de crédito de uma forma saudável para crescer o seu patrimônio, você está de parabéns, tá? Quem usa todo o dinheiro para apagar o incêndio, muitas vezes fica sem água para apagar o próximo incêndio que aparece. Então me conta aqui nos comentários como é que tá essa situação e se você quer alguma estratégia, e até o próximo vídeo.